Bom, pessoal, vamos começar aqui com a alminha da nossa coruja, né? Então eu cortei isopor, enrolei com arame recozido, depois coloquei aquelas telas de filtro de ar-condicionado e cortei arame 20 e coloquei nas orelhinhas e aqui no rabinho. Agora a gente vai fazer a massa tradicional, né? Eu coloquei 1 por 1, CP2 e areia lavada, 1 por 1, e coloquei água até ficar assim uma massa que você pode modelar, né? Nem muito dura, nem muito mole. E aí a gente vai cobrindo a alminha da nossa coruja, né? Vai colocando, vai imprensando assim, que é para o cimento entrar nas gradezinhas do arame e na telinha, né? Observe ali as orelhinhas, eu coloquei ali o arame 20, que é para as orelhas, e coloquei aqui no rabinho também, que é para ficar estruturado e não ficar quebrando. E aqui a gente já vai, ó, na segunda camada, e eu já tô usando a colher, né? E eu tô usando a mão também porque essa luva, ela não é apropriada para colocar. E como me atrapalhou muito, eu tive que tirar a luva, né? Que eu não tava conseguindo modelar direito. Então, com certeza, eu vou perder todas as minhas impressões digital, porque o cimento, ele rói a mão da gente. Então, por favor, usem luva, mas a recomendável é luva látex ou aquela luva de vinil que os cabeleireiros usam, ok? A cliente, ela pediu essa coruja, ela não quer que pinte, ela quer a coruja natural no cimento e coloque apenas 2 pedras, né, dos olhos. Então a gente vai fazer aí o possível para atender o pedido da nossa cliente. Então, ó, aqui já vai a primeira camadinha na cabeça, no corpo eu já tô na segunda. E vamos colocando aí a massa, apertando e modelando e preenchendo todo o espaço, ok? As orelhinhas você vai modelando para que fique pontudinhas, né? Olha só que legal. Muito interessante. É a minha primeira coruja, gente. Eu nunca fiz uma coruja, né? Então, para mim tá sendo muito desafiador fazer essa corujinha. Porque a gente começa com a alminha de isopor, os arames, a gente nunca sabe como é que realmente vai ficar. O importante é que a sua peça fique bem estruturada para que depois o cimento não caia, né? Aqui, ó, eu já tô fazendo, apertando aqui com os polegares, eu tô apertando e fazendo dando as expressões do rosto da coruja. Você sabe que a coruja, ela tem os olhos bem, né, arregalados. Então a gente vai fazendo, você tá vendo que ainda tá aparecendo a parte da ferragem, né? Mas isso é apenas uma das camadas. Então mas você já vai fazendo a modelagem. Ela tá bem magrinha ainda, então dá pra colocar mais uma outra camada aí de cimento. E vai sempre molhando a mão e alisando, tá, gente? Com a colher, vai dando o acabamento. E vai modelando a cabecinha dela. Olha, aqui eu passei a colher aqui, ó, que é pra marcar as asas dela, porque aqui a gente vai fazer uma outra textura. Essa não é a textura definitiva, tá bom? Mas aí a gente marca, que é pra ficar assim
mais ou menos, né, mentalmente a gente já vai imaginando aonde é que a gente vai colocar as outras partes, né, a parte da massa, que eu vou dar uma texturizada para que fique assim como se fosse o formato de peninhas, tá bom? Então ela não vai ficar lisa assim, ó. Aqui eu achei que ela ainda tá um pouco magrinha, eu vou colocar mais uma camadinha de cimento, né? De massa de cimento. Então, gente, eu usei para fazer essa coruja aí cerca de 1,5 kg de cimento e 1,5 kg de areia lavada, bem peneiradinha, tá? Que é pra ficar bem fininha. Eu não sei o que acontece com a areia lavada aqui do Rio de Janeiro, porque ela fica com pouca liga, então eu tive dificuldades para colar essa massa aí. Eu não sei porquê. Acho que eu vejo aí dos meus amigos que moram no Nordeste, a massa fica com a liga boa e fica como se fosse massinha de modelar nas mãos deles, né? Eu não sei o que acontece, que aqui do Rio fica um pouco esfarelada. Mas aí eu tenho um truque para isso. Eu sempre coloco um pouquinho de cola branca, né? Um pouquinho de sabão líquido. Mas nessa aí, particularmente, eu não coloco nada. Eu não coloquei nada. Olha que legal. E aí ainda vou demarcando aí as costas da coruja também. Gente, isso não vai ficar aí, é só pra gente ter uma noção, uma ideia de como, da onde a gente vai colocar as partes texturizadas aí pra formar da ilusão da asa da coruja, ok? Aqui nesse lado aqui, vocês podem ver onde eu marquei com a colher, eu já tô delimitando ali aonde a massa vai, aonde a massa não vai, entendeu? As perninhas também, ó. Isso só foi para fazer uma ilusão mentalmente, para eu saber onde é que eu vou colocar as peninhas da coruja, ok? Então, ó, olha aqui como é que tá. Ó, eu botei um pouco mais de água na massa e aqui no peito da coruja eu tô fazendo uma texturização com os dedos mesmo. Aí eu coloquei uma massa um pouco mais mole e vou apertando os meus dedos assim para ficar como se fosse buraquinhos, né? Para não ficar muito liso. Nos olhos também a gente vai remodelando as orelhinhas, tá? A gente sabe que os olhos da coruja, elas são bem assim, dá a impressão delas terem o olho bem arregalados, né? Então eu tô colocando aqui mais massa, fazendo mais preenchimentos para ela ficar com o olho bastante arregalados, ok? E isso é um exercício de paciência, né? E a gente tem colocando, fazendo os preenchimentos e deixando mais nivelado possível, porque nesse processo de camadas e de preenchimento a gente tem que sempre esperar a massa secar, né? Que a gente chama de puxar, não é secar, é deixar um pouco menos úmido, né? Então a gente tem que esperar dar uma secadinha e a gente vai bota a massa, espera meia hora, 40 minutos,
para poder a massa dar uma secada, tá bom? Essa aqui vai ser a última camada de massa que eu tô colocando assim, desse jeito. Depois disso a gente já vai fazer já a textura como se fosse as peninhas, né? Da nossa coruja. Já colocamos ali um pedacinho, ó, fizemos ali mais ou menos o bico da coruja, né? E vamos, olha só. Depois disso eu peguei para uniformizar, né, alguns buraquinhos que ficam. Eu peguei o pincel molhado com água pura. E vou dando aí umas pinceladas com água só para uniformizar a massa, né? Porque conforme eu falei, essa massa ela não ficou com muita liga, ela começou a desgrudar. Então a gente umedecendo mais um pouco, ó. Olha como é que ficou a cabecinha bem assim, com estilo de furadinhos, né? Eu fiz com as pontas dos dedos. E aqui, nessa parte da cabeça eu já finalizei. Agora eu vou partir lá pra fazer a textura das asas. O peito dela também tem aquele mesmo efeito. Apertando com os dedos. Ok? Depois, ó, eu vou botar essas pedras aqui, ó, pra ser os olhos dela. As pedras verdes. A cliente não escolheu a cor da pedra e como eu gosto muito essa pedra verde, acho linda ela. Cor de esmeralda, então eu vou colocar essas duas pedras nos olhos. Aqui, ó, eu apertei com o cabo do pincel para fazer uma textura ali em volta dos olhos da coruja, tá? Para não ficar muito chapado os olhos dela. Então eu coloquei com o pincel. E aqui eu já tô fazendo bolinhas, ó. Eu faço bolinhas, aí depois grudo ali e aperto com o dedo, tá vendo? Desse jeito aqui. Aí vou preenchendo ali toda aquela parte que eu marquei, que eu sei onde é que vai ser a textura da asa, né? Das peninhas das asas. A base, gente, eu fiz a base, né? Que não deu pra gravar, mas eu fiz com Aí eu usei uma forminha, né? Peguei um vasilhame quadradinho, coloquei ela em pé, com a estrutura também, né? Com arame e tudo. Como a gente vai fazer quando faz alvenaria mesmo, massa de cimento, que a gente coloca ferro embaixo e depois bota a massa de concreto em cima, né? Então eu coloquei os ferros e depois enchi com massa. E esperei secar. Depois disso eu desenformei. Mas foi somente a base dela, tá bom? E ela ficou desse jeito aqui, ó. Aí já não deu mais pra filmar, né? Que acabou a bateria. Então eu tirei algumas fotos, ok? E ficou desse jeito aqui. Pronto, meus queridos, ficou dessa forma aqui, ó. Eu passei uma camada de cimento, né? Como a cliente disse que não queria que ficasse pintasse. Colei os dois olhos, coloquei a massa, água, né? Nata de cimento, aliás. E passei nela toda. Esperei secar. E depois de seco eu selei, né? Porque a nata de cimento ela fica soltando na mão. Você tem que selar com alguma coisa, ou com verniz transparente, ou com cola de madeira. Então foi isso que eu fiz. Selei tudinho com cola de madeira. E ela ficou desse jeito aqui. Muito legal, né? Eu gostei bastante do resultado. Eu espero que a cliente também goste, né?
me esforcei bastante para sair esse resultado. Achei que ficou legal. Então, pessoal, eu já vou pedir a vocês aí que, se vocês gostaram, já se inscreva aí no nosso canal para dar aquela força e crescer o canal. Deixa aí o seu joinha, ok? Comente bastante, deixa aquele comentário esperto que eu vou procurar responder a todos. Ativa aí o sininho, né? Para você receber notificações, e também me sigam lá nas minhas redes sociais, ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Ah, e deixa aqui, gente, no comentário, você acha realmente que a escultura de cimento ela fica melhor assim, sem pintura, ou se pintasse ficaria bem mais bonito? Eu particularmente preferia ter pintado, né? Mas como a cliente não quis que pintasse, o cliente é que manda, né? Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.